Neste vídeo, aprenda as principais etapas da pintura de retrato com tinta óleo sobre tela. E tudo isso você vai ver no sistema de pintura em camadas, uma técnica bastante realista. E vamos ao conteúdo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um mapa das sombras de uma maneira bastante abrangente, sem se preocupar com os detalhes. Esse é um modo muito fácil, principalmente para quem é iniciante. A cor que eu estou usando aqui é uma mistura da tinta Light Red, que é um marrom avermelhado, amarelo ocre, um pouquinho de preto e branco. E essa é a cor de sombra geral, onde eu vou criando esse mapa como se fosse uma cor em um único bloco. E para preservar o contorno, eu mantenho a tinta diluída com uma mistura de óleo de linhaça e solvente sem cheiro. E assim eu vou mapeando as sombras. E como a tinta é transparente, o contorno não desaparece. Ele fica lá para que eu possa modificar depois, eu consigo enxergar ele através da tinta. Meu nome é Kleber. Se você está gostando, já deixa seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de mais vídeos sobre desenho e pintura. Veja que eu vou unindo algumas partes do rosto, do cabelo, tudo com um único tom, com o objetivo de criar um bloco único, uma espécie de mapa ou guia das sombras. Agora eu vou melhorando com a mesma tinta, só que numa consistência mais espessa, sem diluir. Agora eu vou fazendo o fundo com essa mesma cor, mesmo que para isso a cor fique igual ao do cabelo, não tem nenhum problema, depois eu consigo diferenciar facilmente. O importante aqui é isolar as luzes, que a princípio é o próprio branco da tela, depois eu vou mudando isso. Agora eu entro com o próximo tom, que é uma mistura de tintas derivadas da primeira mistura, com uma consistência um pouco maior e ligeiramente mais claro que o tom de sombra. É um tom médio, mas que também pode servir como sombra para algumas partes da pele, porque ainda tem um valor muito escuro, e ela serve também para fazer um mapeamento das sombras e dos tons médios da pele e também dos lábios, porque nesse momento eu não estou diferenciando as cores da pele. Aqui a preocupação é apenas o efeito de luz e sombra, e depois, gradativamente em camadas, eu vou diferenciando isso. O próximo tom, ele é também derivado da mesma mistura, porém um pouco mais claro, com uma quantidade um pouco maior de branco, mas uma diferença muito pequena do tom anterior. É um complemento do tom anterior. E assim gradativamente vamos chegando próximo das áreas de luz. Agora eu vou preenchendo toda a área de luz com esta cor. Esta é uma cor feita com light red, amarelo ocre e branco. Uma quantidade significativa de branco para dar o destaque, levando em conta que é a área de luz. Tanto essa cor quanto os valores de meio tom e sombra vão servir como uma espécie de base para depois serem aperfeiçoadas em camadas. No sistema de pintura em camadas, nós fazemos uma fundação bastante consistente com um efeito de luz e sombra e mais ou menos monocromático, ou seja, uma pintura que basicamente parece ter uma única cor distribuindo em valores de luz e sombra. Ao mesmo tempo que eu vou aperfeiçoando esta base, eu também vou esfumatando ou fazendo a conexão entre as pinceladas, suavizando as passagens entre os tons. Para isso eu uso um pincel macio e vou constantemente limpando num pedaço de pano para manter o pincel sempre muito limpo. Veja como já vai dando um acabamento mais natural à medida que os tons são suavizados. E depois, por cima disso, é que vai ser dado os detalhes finais, com tintas transparentes e toques expressivos. Algumas partes eu posso trabalhar um pouco mais avermelhado, acrescentando uma quantidade maior de light red, que é aquele marrom avermelhado. Eu estou usando aqui a tinta da marca Winsor & Newton, principalmente aqui perto da orelha, nessas partes da orelha onde aparentam ter mais sangue circulando, o que dá essa coloração mais avermelhada.
Agora é o momento onde eu vou entrando nos detalhes. O raciocínio é partir do geral para o particular, ou seja, faça primeiro os grandes volumes de luz e sombra, as grandes massas de luz e sombra, para depois entrar nos pequenos detalhes e assim tudo fica muito conectado, muito natural. Então aqui eu posso trabalhar a boca, a dobra da pálpebra e etc. Se você está gostando dessas técnicas, eu tenho um curso de pintura de retrato a óleo passo a passo, um curso completo pela plataforma Hotmart. Para saber mais sobre este curso, acesse o link que eu vou deixar na descrição deste vídeo logo abaixo e também fixado nos comentários. Vou melhorando o efeito de luz e sombra, acrescentando alguns toques ainda mais luminosos. Mas ainda não é a luz máxima, eu deixo sempre para fazer as partes mais brilhantes na camada final de pintura, depois que a pintura estiver seca, conforme você vai ver aqui neste vídeo. E prossigo aqui fazendo a orelha. Um erro muito comum dos iniciantes é tentar fazer logo de uma só vez todos os detalhes, e aí corre o risco de ficar desproporcional, ou seja, uma parte maior do que outra, corre o risco das partes não ficarem conectadas. Por isso aqui eu estou definindo melhor as partes menores, uma vez que o geral já foi feito. A pintura já está seca e agora eu vou dar início à pintura de acabamento, onde inclui a técnica da veladura, do esfregaço, as pinceladas expressivas como o empasto, mas principalmente as tintas transparentes. Para isso, eu vou entrar com aqui uma camada de óleo, nesse caso estou utilizando o óleo de papoula. O óleo de papoula tem 3 objetivos para fazer a finalização da pintura: dar brilho, uniformizar o brilho na tela, isso ajuda a enxergar as cores corretamente, manter as tintas frescas, as tintas que são colocadas por cima, elas ficam mais tempo frescas, porque o óleo de papoula é um óleo que demora mais para secar. E o principal objetivo é dar mais transparência à tinta para fazer as transições entre as pinceladas, conectando com a pintura seca, dando a impressão que tudo foi feito de uma só vez. Agora estou entrando com uma camada semi-transparente de cor para pintar o cabelo. Essa é uma mistura composta por terra de siena queimada, alizarin crimson e um pouco de preto. E para tornar essa tinta mais transparente, eu estou acrescentando aqui um medium composto por óleo de linhaça espessado ao sol e solvente sem cheiro. Essa mistura é uma mistura que é um pouco mais consistente e deixa a pincelada mais firme e aumenta a transparência ao mesmo tempo. Com um pedaço de pano, eu posso limpar um pouco a tinta, deixando um pouco mais transparente em algumas partes e assim dar um efeito mais claro aonde eu quero que isso aconteça. E com essa mesma mistura de tinta do cabelo, eu posso utilizar para fazer tudo aquilo que for escuro, como as sobrancelhas, os cílios, a pupila e também alguma sombra que seja muito escura em qualquer parte do rosto.
E para reforçar as sombras da pele, eu uso aqui a técnica da veladura. Veladura significa uma fina camada de tinta transparente aplicada sobre uma pintura seca. A cor da veladura se combina com a pintura de baixo, formando outras cores através da transparência. A veladura ela é uma técnica que só é possível ser feita por cima de uma pintura seca. E para isso é preciso utilizar tintas que são naturalmente transparentes. Para o vermelhão da boca, eu estou reforçando aqui com uma veladura, uma cor composta por sombra queimada e alizarin crimson. Agora eu vou fazer o brilho dos olhos com um branco puro, nesse caso. Às vezes eu posso modificar um pouco essa cor. Essa marcação do brilho deve ser feita com uma tinta bastante espessa. Para o branco dos olhos no globo ocular, eu estou usando aqui uma cor bastante azulada, um cinza azulado, com uma certa quantidade de branco. Acontece que o branco dos olhos tem uma coloração mais fria, que em muitos casos chega a ficar até mesmo azulado, principalmente em pessoas jovens. Essa etapa é a etapa das cores opacas. Tudo que vai branco é opaco. Opaco é o contrário de transparente. E o branco não é transparente, é uma cor opaca. Por isso é importante ter o cuidado de não colocar branco nas veladuras, para não estragar a transparência das veladuras. E também com uma tinta bastante espessa, composta por uma mistura de light red, amarelo ocre e bastante branco, eu vou marcando aqui os brilhos na pele, começando aqui pelo nariz, fazendo uma marcação mais evidente, mais expressiva. Aos poucos eu vou fazendo a fusão desses brilhos com a pele, tomando proveito daquele óleo que foi aplicado, da lubrificação feita com óleo de papoula. Agora, com uma mistura cinzenta, eu vou fazendo aqui a técnica do esfregaço, ou também conhecido como esbatimento, que consiste em passar uma fina camada de tinta opaca ou semi-opaca sobre uma pintura seca. O modo correto de fazer é deixar a mão muito frouxa, muito leve, para não pressionar demais, não colocar muita tinta na tela. E assim a tinta ela vai se integrando com a pintura e dando um efeito muito natural. A tinta que eu usei para fazer isso é uma mistura de sombra natural, branco e um pouquinho de preto. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais vídeos sobre desenho e pintura. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.